Olá pessoal, tudo bom? Vamos agora para mais uma aula da disciplina de saneamento básico. Hoje estaremos iniciando o primeiro módulo da disciplina, que é sobre sistemas de esgotamento sanitário. E nossa primeira aula será sobre a introdução ao sistema de esgotamento, onde estaremos discutindo sobre os conceitos e estruturas do esgoto sanitário. Vamos lá. Vamos recapitular rapidamente o que vimos na última aula. Na última aula, nós conceituamos o saneamento básico e vimos a importância dele para a estrutura geral da sociedade e como ele afeta a humanidade. Hoje iremos falar do esgoto e vamos conceituá-lo. De acordo com a mesma lei, a Lei 11.445 de 2007, o esgoto é definido como despejo líquido constituído de esgoto doméstico, industrial, água de filtração e a contribuição pluvial que influencia nesse despejo líquido. A sua composição é basicamente 99,9% de água e 0,1% de sólidos orgânicos e inorgânicos que são suspensos e dissolvidos nessa água do esgoto. Esse 0,1% é o que gera as características ao esgoto que nós iremos discutir um pouco mais lá na frente. Essa porcentagem pode variar de acordo com a situação social, econômica e alguns costumes da população. Porém, lembre-se, a grande parte do esgoto é constituído de água e uma menor parte, cerca de 0,1%, são desses sólidos orgânicos e inorgânicos dissolvidos que geram as características dele. Vamos ver agora. Nós temos águas residuárias que são esgoto, 0,1% de sólidos, 70% desses sólidos são orgânicos e 30% inorgânicos. Características físicas. As características físicas são atribuídas devido a esses sólidos inorgânicos e orgânicos no esgoto e podem gerar algumas características como temperatura. A temperatura ela vai influenciar na velocidade do esgoto, ou seja, a velocidade de decomposição ela é proporcional ao aumento da temperatura. Odor. Essas substâncias também é o que causam aquele mau cheiro do esgoto e é devido aos gases que são decompostos na solução. O predominante é o gás sulfídrico, que gera aquele cheiro ruim que nós sentimos quando estamos perto do esgoto. E uma outra característica física do esgoto é a cor e a turbidez, ou seja, é o escurecimento do líquido. É aquilo que tira a transparência do líquido e muda a sua cor. Também é causada por esses agentes inorgânicos que estão presentes no esgoto. Vamos lá agora para suas características físicas. Como falamos, cerca de 70% dos sólidos do esgoto são de origem orgânica, compostos formados por uma combinação de hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio. Também apresenta algumas substâncias inorgânicas mais pesadas, como enxofre, metais e fósforos, e alguns compostos tóxicos. Bem, a união desses elementos químicos geram substâncias que estão presentes na composição do esgoto. Algumas delas são as proteínas, produtoras de nitrogênio. Elas derivam principalmente dos restos animais, ou seja, restos de alimentos, do organismo animal, também dos dejetos humanos, tem-se essa parcela de proteína. Além disso, outras substâncias químicas são os carboidratos. São as principais substâncias a serem destruídas pelas bactérias com a produção de ácidos orgânicos. Outro grupo das características químicas são as gorduras. São graxas e óleos que vêm do uso de manteiga, de óleo, da carne, de outras fontes de alimento que geram essas gorduras que estão presentes também no esgoto. Os surfactantes são responsáveis por formar aquela espuma que nós vemos também presentes no esgoto e eles derivam geralmente de detergentes, sabonetes, esses materiais de limpeza que geram essa espuma. E por final, fenóis, que são compostos mais pesados, compostos orgânicos, que são originados nos despejos industriais. Ou seja, aquele esgoto que sai da indústria, ele vem carregado de fenóis. Agora as características biológicas presentes no esgoto, ou seja, a presença de micro-organismos. Tem presentes no esgoto bactérias, vírus, fungos, protozoários e outros organismos patogênicos, que são derivados principalmente dos dejetos humanos e dos restos orgânicos de alimentos. Então, esses micro-organismos são os responsáveis por trazer doença à população.
ou seja, um sistema inadequado de saneamento básico, vai proliferar esses organismos presentes no esgoto e eles são o que levam, ou seja, são os agentes transmissores das doenças no esgoto. Bem, essas doenças transmissíveis, como nós falamos, são um ponto importante do saneamento porque a falta da estrutura adequada faz com que a proliferação de doenças se acentue. Então, zonas com pouco sistema ou com sistema inadequado de esgotamento, ele vai ter uma transmissão de doenças muito maior. Então, o esgoto ele é o agente causador e transmissor de doenças por causa dos seus micro-organismos. Um projeto equivocado ou mal dimensionado do sistema de esgoto pode ajudar nessa proliferação de doenças. E as principais doenças que são transmitidas no Brasil por falta do esgotamento sanitário adequado são a hepatite, giardíase, leptospirose, cólera e febre tifoide. Nós vemos aqui um quadro com as principais, nós temos cerca de 10 doenças que são principais causadas por causa da falta de saneamento básico. Uma água que vem contaminada, a falta de coleta, um resíduo sólido que é deixado exposto na rua, isso tudo gera doenças e essas são as doenças principais que nós vemos em atividade aqui no Brasil. Nesse gráfico também nós temos a situação das regiões do Brasil que mais sofrem com o esgotamento inadequado em suas regiões. Nós vemos que ali entre uma parte do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste é a região mais afetada pela falta de esgotamento sanitário ou um esgotamento sanitário inadequado, enquanto em outras regiões tende a diminuir essa porcentagem. Vamos agora exemplificar os tipos de esgoto. Como falamos inicialmente, o esgoto ele é composto de esgoto doméstico, esgoto industrial e águas de filtração. O esgoto doméstico ele é praticamente todo esgoto que vem das edificações, seja de uma edificação comercial, seja de uma residência, de um condomínio, e ele é caracterizado por dois tipos de água, as águas negras e as águas cinzas. As águas negras são aquelas parcelas provenientes das instalações sanitárias, contendo fezes e urinas, ou seja, as excretas do ser humano. E as águas cinzas são provenientes de outras sujeiras, como banho, uma lavagem e demais usos domésticos. O esgoto industrial, ele é todo esgoto que vem das indústrias, que vem de uma área industrial e ele tem um tratamento específico e é diferenciado por ter substâncias, como falamos, mais pesadas, substâncias diferenciadas e que seu tratamento deve ser mais adequado. Águas de infiltração são aquelas águas, é uma menor porcentagem do esgotamento sanitário, que são aquelas águas que se infiltram nas tubulações de esgoto devido a uma fissura, ou seja, por causa da má manutenção ou de alguma fissura causada devido à abrasão do esgoto, criam alguns buracos onde se infiltram águas, então essa parcela também pequena é contabilizada no dimensionamento das estruturas. Bem, vamos falar também sobre os sistemas de esgotamento. O sistema de esgotamento, no geral, ele é dividido em duas parcelas, o sistema individual e o sistema coletivo. O sistema individual ele é utilizado quando não há rede pública disponível. E o sistema coletivo é quando há uma rede pública de coleta de esgoto disponível e ela é separada em dois tipos, um sistema unitário e um sistema separador. O sistema unitário, ele une toda a coleta de esgoto com a coleta das águas da chuva. Por isso ele é um sistema unitário. Ele reúne a água da chuva junto ao esgoto e eles enviam para uma mesma canalização para ter um tratamento conjunto e uma disposição final igualitária. Já o sistema separador absoluto, que é o sistema mais utilizado no Brasil atualmente, ele faz essa união separadamente. Ele capta a água da chuva, separa em uma tubulação e a coleta de esgoto proveniente das indústrias, das casas e de água de filtração em outra tubulação, ou seja, eles são tratados e despejados de forma separada. Esse é o sistema absoluto separador. E esse sistema separador ele é dividido também em dois métodos que iremos estudar mais à frente: o sistema convencional e o sistema condominial. Aqui nós temos apenas uma ilustração do sistema coletivo unitário, ou seja, apenas uma tubulação que reúne a coleta de esgoto e a água da chuva, levando para o mesmo despejamento no corpo receptor.
E aqui um sistema coletivo separador, onde existem dois tipos de sistema de tubulação separados. Um para a coleta de esgoto e um para a coleta das águas pluviais. Por isso o sistema separador absoluto. E esse é o sistema e o modelo mais utilizado atualmente no Brasil. Iremos estudar um pouco de todos esses modelos individuais e coletivos nas aulas seguintes. E para finalizar, uma porcentagem sobre a utilização de cada tipo de esgoto sanitário no Brasil. Nós vemos que a maior parte da população que tem o esgotamento sanitário usa a rede geral de esgoto. Porém, uma grande parcela, uma parcela relativa, ainda não tem acesso à rede pública de esgoto. Então, tem que usar de outros meios que estaremos estudando nas aulas seguintes. Obrigado, espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima aula.